Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui para mais uma aula, nosso curso, né? Nosso mini curso sobre o falar em línguas. E para quem está acompanhando aí, né? A gente vai para a 8ª aula, que diz respeito ao 8º capítulo do livro que a gente está estudando. E que esse livro realmente, gente, ele, ao meu ver, ele é completo nesse assunto, né? Ele tira todas as nossas dúvidas, ele nos esclarece pontos bíblicos a respeito dos textos e ele vem então para trazer essa luz aonde a gente às vezes não estava enxergando o que Deus estava querendo nos transmitir. Então, através desse livro do pastor Luciano Subirá, o livro Falar em Línguas, né? A linguagem sobrenatural de oração. Deus tem me ensinado muito durante esses anos. Inclusive, hoje, dia 14, né, de junho de 2022, é isso mesmo? 14 de junho de 2022, fazem 27 anos que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Foi no dia 14 de junho de 1995 que eu me encontrei com Jesus numa cozinha da casa de uma amiga e que a palavra de Deus, ela me confrontou, ela mostrou o meu pecado e eu realmente me arrependi ali, eu nasci de novo da água e do Espírito. E aí desde então, desde essa data, né, de 14 de junho de 1995, eu tenho trilhado uma jornada de mergulhos cada dia mais profundos dentro da palavra, desejando conhecer o meu Senhor, desejando conhecer o que a palavra de dele realmente tem para mim, desejando conhecer esses princípios que são princípios chaves, poderosos para a nossa vida. E foi mais ou menos por volta do ano de 2002, né? Eu falei para vocês, eu não lembro exatamente o ano, mas que eu tive então esse encontro com esse princípio do falar em línguas como uma chave poderosa de oração para minha edificação. E desde então eu tenho praticado ora mais vezes, ora menos vezes, mas eu jamais deixei de praticar isso porque eu sei que essa ferramenta chamada oração em línguas, ela é uma chave poderosa para eu acessar tudo aquilo que o Espírito Santo deseja que eu acesse, dentro da palavra, dentro do conhecimento revelado, que a gente já viu aqui, e hoje a gente vai falar que a oração em línguas é orando a vontade de Deus. Quando eu estou orando em outras línguas, eu estou orando a vontade de Deus para minha vida. Então, tudo aquilo que Deus tem para mim, no sentido material, no sentido emocional e no sentido espiritual, o falar em línguas, ele vai trazendo essa vontade de Deus para dentro do meu coração e assim eu vou estar orando, não a minha vontade. Quando Jesus diz, Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, mas que eu cumpra o teu propósito. Então, assim, Jesus com certeza ele tinha esse entendimento, né, que o Pai havia dado através do próprio Espírito Santo que habitava em Jesus. Jesus aqui na terra, como homem, ele era como eu e você, que dependia absolutamente 100% do Espírito Santo para se mover. Então, ele era o próprio Deus, mas ele era 100% humano também, né? 100% Deus e 100% humano. E como 100% humano, ele dependia então dessa mesma ação, desse mesmo poder que hoje está disponível para mim e para você, através da oração em línguas, através do Espírito Santo, para se mover naquilo que o Pai queria que ele orasse, que o Pai queria que ele intercedesse. Então, essa é a vontade de Deus para nós e nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de orando a vontade de Deus. É o capítulo 8, a 8ª aula, e a gente vai começar então com a leitura aqui. Ele começa o texto, ele começa o capítulo falando a passagem de Romanos 8, 27. Romanos 8, 27 diz aqui: E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo é aquele que esquadrinha e ele conhece qual é a intenção do Espírito.
que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Vamos ler aqui o que o pastor Luciano Subirá coloca para nós. O versículo acima diz claramente que o Espírito Santo intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Ele conhece o plano divino para as nossas vidas e faz com que, ao orarmos em outras línguas, oremos o plano de Deus para nós. Essa passagem tem um contexto que a esclarece bem. No versículo anterior, o versículo 26, o escritor fala da nossa dificuldade em orar de forma correta quando diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém. É importante reconhecer o quanto nos identificamos nisso. A expressão como convém revela o quanto nos sentimos deslocados na oração por não ter certeza de qual é a vontade do Senhor quanto ao que pedimos. Mas glória a Deus, porque o mesmo versículo afirma também que o Espírito nos ajuda intercedendo por nós. Portanto, se por um lado temos dificuldades em não saber orar como convém, ou seja, segundo a vontade de Deus, por outro, o Espírito vem socorrer-nos com sua linguagem de oração, pois ele conhece a vontade de Deus para cada um de nós. Já o versículo posterior ao nosso texto base, o versículo 28, fala de como o Pai Celeste gerencia as circunstâncias na vida de seus filhos, fazendo com que todas as coisas, inclusive as ruins, venham a concorrer para o seu próprio bem. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E conclui apontando quem são os que se encontram dentro dessa promessa? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem planos e propósito para as nossas vidas, e mesmo que não tomemos ciências deles, podemos experimentá-los e vê-los cumprirem-se. Perceba que não é o fato de sabermos orar à vontade de Deus, mas exatamente o oposto que nos dá o direito de desfrutar do auxílio do Espírito. Portanto, a Escritura Sagrada não está falando de conhecermos qual é a vontade de Deus para nós, mas sim que, mesmo não a conhecendo, podemos orá-la por intermédio do Espírito de Deus. Nem sempre o Senhor nos mostrará quais são os seus planos, mas sempre poderemos desfrutá-los se orarmos por eles. Temos um adversário, Satanás, que tentará de todas as formas investir contra a nossa vida para afastar-nos do propósito divino. São investidas, laços, armadilhas, uma após a outra. Mas ao orarmos no Espírito Santo, cientes que o Pai tem para nós um plano, veremos Deus gerenciar as circunstâncias de uma tal maneira que tudo se encaixará em seu devido lugar e a vontade do Senhor se estabelecerá. Entenda isso. Mesmo quando as circunstâncias parecem fora do controle, a oração em línguas trará o cumprimento do plano de Deus. Então, eu vou parar aqui. Esse é o primeiro trecho, dessa página aqui do livro, dessa Orando à Vontade de Deus. E o que o pastor Luciano Subirá está falando aqui para nós é no capítulo 8 de Romanos, o versículo 26, 27 e 28, ele diz o seguinte: não sabemos o que havemos de pedir como convém, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aí o versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na verdade, assim, mesmo quando a gente não sabe qual é o plano divino para nós, mesmo quando Deus não nos revela qual é o seu propósito, qual é o plano, qual é o próximo passo que nós devemos dar, nós temos um auxílio, nós temos alguém que vai orar por nós da forma correta, intercedendo pela nossa vida, intercedendo pelos propósitos divinos, intercedendo pela vontade de Deus na nossa vida. E quem é esse? O próprio Espírito Santo, que estará orando através de nós. Então, a oração em línguas, ela traz mais um benefício para a nossa vida, que é quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos orando exatamente a vontade de Deus para a nossa vida.
Então, quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos a direção, quando nós não temos uma direção exata ou um propósito específico pelo qual orar, porque ainda não sabemos esse propósito de Deus para nós, para aquele momento da nossa vida, ou para uma tomada de decisão, ou para que caminho nós devemos seguir, o que nós temos que fazer? Perseverar na oração em outras línguas. Por quê? Porque é uma certeza absoluta que eu vou estar orando a vontade de Deus para mim. Gente, se o único benefício da oração em línguas fosse esse, eu já queria. Por quê? Porque, na verdade, uma das maiores dificuldades do cristão ou de qualquer pessoa, né, que está próxima de Deus é dizer assim: qual é o propósito de Deus para mim? Quais são os planos de Deus para mim? E não saber isso muitas vezes frustra as pessoas, tira a direção, tira o propósito, tira a pessoa do caminho, tira a vontade, né, de prosseguir. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas perguntarem exatamente isso. Como que eu sei o propósito de Deus para minha vida? Como que eu sei os planos de Deus para mim? Então, muitas vezes a gente realmente não tem uma direção muito clara no nosso dia a dia. A gente não tem uma direção muito clara de propósito no primeiro momento da nossa vida cristã. Mas se nós então tomarmos posse dessa chave, tomarmos posse dessa ferramenta espiritual que é o Espírito Santo orando por nós através da oração em línguas, eu vou começar a orar a vontade de Deus para mim, mesmo sem saber qual é. Então, mais um mistério Deus vai começar a desvendar através da minha vida, através da oração em línguas. Mais uma maneira de Deus agir, né, através do Espírito Santo em nós, que tira a nossa mente, que tira os nossos pensamentos, que tira a nossa racionalidade, porque o homem natural, ele muitas vezes ele não entende as coisas de Deus, ele não entende os propósitos, e às vezes, ou na maioria das vezes, o não saber o que Deus realmente deseja para nós nos tira, né, da vontade de Deus. Mas quando então nós entendemos que orar em línguas vai fazer orar a vontade de Deus perfeita para nós, então a gente vai começar a usufruir desse benefício, sabendo que estou orando a vontade perfeita de Deus para mim. Basta. Estou orando em outras línguas, eu estou orando a vontade de Deus para mim. Isso já é suficiente para eu passar muito tempo orando em línguas. 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, não importa quanto tempo. Saber que a sua oração em outras línguas está sendo uma oração que está trazendo a vontade de Deus para a sua vida, para o plano, para o propósito de Deus para você, faz com que eu tenha muito mais vontade de orar em outras línguas do que orar no meu natural, do que orar em português. Por quê? Porque em português, muitas vezes eu vou estar falando algo que não é o plano de Deus para mim, que não é o propósito de Deus para mim, justamente por não conhecer esse propósito e esse plano, ok? Mas o Espírito Santo ele está pronto para interceder por nós, a palavra de Deus diz. Vamos continuar aqui. Uma atitude de entrega é o nosso próximo tema. A Bíblia fala acerca de como os projetos humanos são falíveis, completamente limitados, justamente por não conhecermos o amanhã. Aí tem uma palavra de Tiago 4, versículo 13 até o 15. Tiago 4, do versículo 13 ao 15. Diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos 1 ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, essa é a palavra lá de Tiago. Quando não temos uma direção clara, precisamos manter uma atitude de entrega, sujeitando-nos sempre à vontade de Deus. Há momentos em que desconhecemos os planos de Deus e precisamos orar usando a frase: se o Senhor quiser. O que faz com que mantenhamos o coração rendido à vontade divina. Tenho aprendido algo. Mesmo quando Deus nos revela o seu plano para a nossa vida,
Nunca o faz por completo, de uma só vez. É sempre um processo, algo paulatino. Por quê? Porque o Senhor quer que vivamos sempre em dependência dele. Quando não sei o que o Pai quer de mim, oro, mantendo uma atitude de entrega. Foi assim com o Senhor Jesus lá no Getsêmani. Ele orava: seja feito não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Precisamos reaprender a orar clamando pela vontade de Deus, pois nem sempre temos a direção clara da Bíblia ou uma orientação específica do Espírito. Tiago, irmão do Senhor, nos ensinou a dizer: se o Senhor quiser. E olha que ele era um homem de oração. A tradição diz que costumava gastar muitas horas em oração no Monte das Oliveiras, o que lhe deixou um legado de joelhos de camelo, como costumavam se referir aos calos que lhe formaram. Primeiramente, deve haver em nós uma atitude de entrega, de rendição à vontade divina, reconhecendo nossa total dependência de Deus e sua vontade. Depois, devemos usar a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Muitas vezes oro: ó Deus, não sei o teu plano, mas quero que ele se cumpra e não o meu. E então acrescento: não sei orar sobre isso, portanto, entrego-me agora à linguagem de oração no Espírito Santo. E daquele momento em diante, só oro em línguas. Repito esse processo por vezes seguidas, às vezes por dias, semanas, meses, o tempo que for necessário, até que a vontade de Deus seja mostrada ou que simplesmente se estabeleça nas circunstâncias, independente de ela me ter sido revelada ou não. Então, o que o pastor Luciano Subirá está ensinando aqui para nós? De que Tiago deixa uma declaração muito clara para nós, de que nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós nunca podemos fazer planos muito a longo prazo. Não que nós não devamos fazer isso, mas nós precisamos ter uma vida rendida a Deus, porque fazer planos para daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5 ou daqui 10 faz com que eu pense que eu tenho domínio sobre a minha vida, quando na verdade eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo. Porque quem é dono da minha vida é o Senhor. Nós estamos aqui agora gravando esse vídeo e pode ser que amanhã, depois de amanhã, nós tenhamos alguma circunstância que nos leve à morte e nós não vamos estar mais aqui e nós não vamos ter mais a nossa vida para continuar. Então, planos futuros não baseados numa rendição a Deus, mas numa dependência pessoal, onde nós esquecemos que Deus é o dono das nossas vidas, faz com que a nossa vida muitas vezes seja frustrada nesses planos, porque nós não sabemos quais circunstâncias virão no nosso caminho. Em 2019, em dezembro de 2019, ninguém sabia do que viria em 2020 com a pandemia. Então, todos nós hoje estamos vendo esse vídeo em 2022 e quem estava vivo em 2019 e quem está vivo até hoje sabe do que eu estou falando. Em um ano que se passou, 2020, em que ninguém teve domínio da sua própria vida. Nós fomos totalmente pegos de surpresa em várias circunstâncias, sejam elas do trabalho, sejam elas familiar, sejam elas na saúde, sejam elas financeiramente. Várias coisas se tornaram diferentes para nós na nossa vida, em que a gente foi pego de surpresa, porque as circunstâncias vieram e nós não estávamos preparados para ela. Mas aqueles que estavam firmes nas suas práticas espirituais, firmes no Senhor e na sua palavra, foram cada vez mais se aproximando de Deus. Então nós vimos naquele momento, principalmente dessa nossa situação que eu estou falando, em 2020, em que muitas pessoas aproveitaram esse tempo de reclusão, né, em que nós fomos obrigados a ficar dentro de casa fechados e aproveitaram para ler livros que estavam parados, aproveitaram para orar mais, aproveitaram para ler a Bíblia durante aquele ano de 2020. Teve pessoas que leram até mais de uma vez, tiveram pessoas que foram, compraram estudos, né, cursos online para fazer, que não tinham tempo. Então, assim, muitas pessoas aproveitaram esse tempo de estar fechado dentro de casa e se lançaram ainda mais no Senhor. E tiveram pessoas
que infelizmente usaram todo esse tempo para jogar o tempo fora, com todo o entretenimento que as redes sociais davam, que a televisão dava, que a internet dava, mas não se dedicaram em nenhum momento ao Senhor, a Deus, a buscar inclusive a direção de Deus para a sua vida. E isso é um paralelo que a gente viu durante todos esses tempos aqui dessa pandemia do Covid-19 e que a gente então percebe nitidamente as pessoas que estavam mais alicerçadas na rocha e as pessoas que estavam mais alicerçadas na areia. Por quê? Eu até trouxe uma palavra no início da pandemia justamente sobre isso, sobre o caos, né? Quem quiser ver, tá lá no canal, eu deixei lá disponível. Por quê? E fala dessa passagem, né? Daquele que está alicerçado na rocha e daquele que está alicerçado na areia. Em que isso traz à tona tudo aquilo que está dentro de nós. Mas essa rendição, essa entrega na oração, através da oração em línguas, vai fazer com que nós, então, mesmo sem conhecer as circunstâncias, nós vamos orar, crendo que estamos orando a vontade de Deus para nós, numa atitude de dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não sei o meu dia de amanhã. Então, por não saber qual é a sua vontade para mim amanhã, ou qual é a sua vontade para mim nessa circunstância que está acontecendo, é que eu vou orar em outras línguas, eu vou orar no Espírito Santo e vou deixar que o Espírito Santo ore por mim nesse momento da minha vida. Isso é estar rendido, é dizer, Senhor, eu não sei, e por não saber é que eu entrego a minha oração nesse momento ao Espírito Santo para que ele interceda por mim, ele ore a vontade perfeita de Deus para mim. Isso é maravilhoso. E se houvesse um livro, ele faz essa pergunta aqui, né? Na primeira vez que ouvi o ensino do irmão Dave Robertson acerca da oração em línguas, ele comentou algo mais ou menos nestas palavras. Não seria mais fácil conhecermos o que Deus planejou para cada um de nós se tudo estivesse claramente descrito num livro e o pudéssemos ler? E então ele passou a ensinar que, embora não tivéssemos um livro deste nas mãos, que ele chamou de o livro de nossa vida, havia uma pessoa que conhecia cada detalhe do plano divino traçado para as nossas vidas, o Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nulas revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Há coisas que Deus nos preparou, projetou e que jamais chegaram ao nosso conhecimento. Todavia, são conhecidas pelo Espírito Santo, pois ele conhece tudo. Ele esquadrinha todas as coisas, mesmo as mais profundas. E segundo o irmão Dave Robertson, o Espírito Santo estava sentado naquela mesa onde a Trindade se reunia e antes mesmo da fundação do mundo traçava o plano para a minha vida. E ele não apenas ouviu, mas participou de tudo o que foi ali estabelecido e não recebeu nenhuma restrição de falar sobre esses planos. Antes, pelo contrário, Jesus ainda declarou que ele dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Está lá em João 16:13, essa passagem. É esse mesmo Espírito Santo que conhece íntima e profundamente a vontade de Deus, que nos faz orar o propósito divino acerca de nossas vidas. Gente, esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele é tão tremendo, tão maravilhoso nesse aspecto. Por quê? Porque a palavra está falando sobre coisas que o ser humano, sem o auxílio do Espírito Santo, ele jamais vai conhecer essas profundezas de Deus. Ele jamais vai conhecer os planos de Deus para a vida dele. Por quê? Porque somente o Espírito Santo conhece a mente de Deus, conhece os planos de Deus para a humanidade. E somente então o Espírito Santo pode nos ajudar a orar, a interceder por nós mesmos,
a respeito do plano e do propósito divino para nós. Então, como eu falei no início, se esse fosse o único benefício da oração em línguas na minha vida, eu já faria. Por quê? Porque conhecer o plano e o propósito de Deus para mim, através de alguém que ora por mim, sem que eu então saiba exatamente o que eu estou orando, mas eu sei que é a vontade de Deus perfeita para minha vida, eu quero. E eu queria muito que você dissesse também, eu quero, eu desejo, que você então colocasse isso em prática na sua vida, porque você vai começar a desfrutar desses benefícios que tanto o irmão Dave Robertson, que o pastor Luciano Subirá fala dele aqui, que ele já está com o Senhor, inclusive ele faleceu ano passado, se não me engano, um homem cheio de um coração totalmente rendido e dependente do Senhor, em que os seus ensinos estão aí, pode jogar na internet, pastor Dave Robertson, vocês vão ouvir muita coisa traduzida, porque ele era um americano, mas quanta sabedoria nas suas palavras, quanta unção naquilo que falava, quanta paz no espírito daquele homem quando ele ensinava. Foi um homem que deixou um grande legado para nós aqui no Brasil, porque trouxe todo esse ensino a respeito dos dons espirituais, a respeito da oração em línguas, como essa chave poderosa. Muitos homens, inclusive o pastor Luciano Subirá, teve, né, esse mentor na sua vida que o ensinou, que o ajudou, e tantos outros, né, que o ajudaram também a se tornar o homem de Deus, o mestre que nós temos na nossa nação, que é o pastor Luciano Subirá. Eu tenho ele como um grande mestre na nação e aprendo demais com esse homem. Então, se você também tem esse desejo de aprender mais com o Senhor, comece a colocar isso em prática. Oração em línguas, orando a vontade de Deus para mim. Vamos continuar aqui, porque nós vamos seguir aqui na nossa leitura. O livro existe, esse livro da nossa vida, né? O livro existe. Pensei bastante na hipótese de haver mesmo um livro com todo o plano de Deus para minha vida. E um dia ocorreu-me que o livro realmente existe. Lembrei-me do Salmo de Davi que menciona este registro. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Está lá em Salmo 139, 16. Todo o plano de Deus para a sua vida foi escrito antes mesmo de você nascer. E embora você não possa lê-lo pessoalmente, o Espírito Santo o conhece todo e vai orar por seu intermédio para que tudo se cumpra. Mas entenda que as coisas não acontecem automaticamente como se fosse um destino inevitável. Não, absolutamente não. Você tem uma vontade que também pode ser chamada de livre-arbítrio ou capacidade de autodeterminação. Deus nunca o obriga a nada. Você pode aceitar ou rejeitar o plano divino. Quando os fariseus e doutores da lei rejeitaram o batismo de João, o Senhor Jesus disse que rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não sendo batizados por ele. Está lá em Lucas 7,30. As pessoas podem aceitar ou rejeitar o propósito de Deus para si. É claro que não estamos falando sobre fatalismo, uma vez que o propósito divino depende de nós para cumprir-se ou não. É necessário ter um coração responsivo para Deus. O Senhor tinha planos para Saul como rei de Israel, mas que não se cumpriram. Já Davi, por sua vez, fez a vontade de Deus para a sua geração. Tudo o que Deus quer para a sua vida foi registrado nesse livro que o Espírito Santo conhece. E quando oramos em línguas, somos levados a orar capítulo após capítulo dele. No Apocalipse, lemos que no dia do juízo final serão abertos alguns livros, além do livro da vida, e as pessoas serão julgadas. São os livros das vidas dessas pessoas. Está tudo registrado, o que se fez e o que se deixou de ser feito. E tenho toda certeza, o justo juiz comparará o livro que já estava escrito antes de nascerem com os registros do que essas pessoas fizeram em sua vida e mostrará a diferença entre o que foi projetado e o que foi vivido. Gente, esse talvez seja a grande questão, né, de existir esse livro realmente com os planos de Deus para nós.
E quando a gente olha para esses textos, tanto de Salmo, Davi falando, né, que antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe, os nossos dias estavam todos ali escritos no livro que Deus registrou. Então, desde o momento do nosso nascimento até o dia da nossa morte, Deus tem todos os nossos dias contados e registrados. E existe um plano, um propósito para cada ser humano que nasce nessa terra. Não existe ninguém, gente, que não tenha esse plano traçado por Deus. Até aquela pessoa que acha que ela foi um acidente para os seus pais, ela tem o seu propósito descrito pelo Senhor desde o momento em que houve a sua concepção. Ela não é um erro de nenhum tipo de circunstância. É a pessoa que Deus projetou para aquele momento. Então, Deus vai cumprir o seu propósito se eu e você desejarmos primeiro conhecer esse propósito, para que nós possamos viver esse propósito. E naquele dia do grande julgamento, nós todos poderemos então dizer para o Senhor: muito obrigada, Senhor, porque eu consegui viver tudo aquilo que o Senhor tinha para mim. Ou não. Ou ver naquele dia que Deus tinha um plano perfeito para minha vida e eu simplesmente rejeitei esse plano. Por quê? Porque decidi não usar as ferramentas que Deus tinha deixado para mim. E uma delas é a oração em línguas. Existem outras, muitas ferramentas que Deus nos deixou, mas nesse estudo eu estou focando na oração em línguas, porque para mim essa é uma ferramenta poderosíssima e que Satanás tem tentado desde o princípio, desde a igreja primitiva, calar a igreja no sentido da oração em línguas, calar a igreja nesse fluir de Deus, dessa oração tão poderosa que traz, que atrai o coração de Deus para dentro do nosso coração, que traz toda a vontade de Deus para dentro do nosso entendimento, que destrava todo o nosso interior, o nosso espírito para Deus. Então, que nós possamos desejar essa oração incessantemente na nossa vida, hora após hora, como os irmãos falam, né? O pastor Dave, o pastor Heber, o pastor Luciano, orar em outras línguas hora após hora. Por quê? Porque eu quero viver, você deseja viver os planos de Deus para você. Esse livro, com todos os seus dias, ele existe e ele está com o Senhor. E o Espírito Santo já leu esse livro com todos os seus dias. Ele conhece esse livro, então ele pode te ajudar a viver e a orar a vontade de Deus para a sua vida. Como o plano de Deus se estabelece? Nosso último trecho de hoje. Podemos afirmar que a vontade de Deus se estabelece mediante a oração. Jesus nos ensinou a orar desta forma na assim chamada oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. É quando oramos para que a vontade de Deus se cumpra que as circunstâncias começam a reagir de uma tal maneira que o plano divino vai se estabelecendo. Na minha vida tenho experimentado isso. Comecei muito novo no ministério e tudo o que provei desde o princípio foi muito diferente do normal. Mas em momento algum duvidei da direção de Deus para cada passo dado até hoje. Posso afirmar de coração que sinto a cada dia o testificar do Espírito que estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A oração gera o cumprimento da vontade de Deus. Quanto mais orarmos com uma atitude de entrega, mais rapidamente veremos o plano de Deus se estabelecendo, porque não é algo automático, mas paulatino. Será sempre um processo. Na Epístola aos Gálatas, Paulo diz que sentia dores de parto por eles, até que Cristo fosse formado em cada um. Isso está lá em Gálatas 4,19. E nessa afirmação ele traz à tona uma grande verdade: orar é gerar. Há momentos em que, à semelhança de um parto, sofremos e gememos até que aquilo pelo qual oramos venha à existência. Muitas vezes, orando no Espírito Santo, perceberemos que nos faltam palavras,
mesmo as do idioma celestial, e só experimentaremos os gemidos inexprimíveis. Mas, independentemente do período em que nos encontremos na oração, se ainda gestando ou se já com dores de parto, o que interessa saber mesmo é o seguinte: pela oração no Espírito Santo, estamos favorecendo o cumprimento do plano de Deus para a minha vida. Desde o dia em que comecei a gastar horas seguidas orando no Espírito Santo, tenho visto a vontade de Deus se estabelecer em cada área da minha vida. A forma como fui colocado no ministério de tempo integral, as mudanças certas nas horas certas, a construção aos poucos daquilo que ainda está por vir e até meu próprio casamento. Em tudo tenho provado a mão do Senhor. Sei que isso não é por acaso, nem por sorte, mas por gerar, orando em línguas, a vontade de Deus. E essa preciosa ferramenta também lhe pertence. Gente, quando eu leio esses testemunhos do pastor Luciano Subirá a respeito da sua vida ministerial, a respeito da sua vida pessoal, a respeito da sua vida familiar, quem acompanha o pastor Luciano Subirá há alguns anos já, né? Eu aí há quase 20 anos ou até um pouco mais, já acompanho a vida dele, a gente percebe que esses testemunhos eles têm uma verdade maravilhosa. Por quê? Porque esse livro ele foi escrito, eu não me lembro agora o ano, depois eu dou uma olhada e falo para vocês, mas esse livro foi escrito há muitos anos atrás, foi um dos primeiros livros que o pastor Luciano Subirá escreveu. E quando ele escreveu esse livro, ele escreveu justamente porque ele queria, vou falar por mim, né? Nunca ouvi ele falando sobre isso, mas eu acredito que ele queria trazer um ensino tão simples, mas tão profundo a respeito de uma prática que ele estava vivendo, que estava dando certo na vida dele, que estava trazendo todos esses benefícios para ele e que podia trazer esses benefícios para mim e para você. Então, quando ele põe todo esse ensino sobre falar em línguas nesse livro, o que ele está querendo é trazer vida aonde eu não tenho entendimento, trazer vida sobre uma área da minha vida que muitas vezes está amortecida pela falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a palavra a respeito de alguns assuntos, nós deixamos de usufruir tudo aquilo que a palavra tem para mim naquele assunto. E no falar em línguas não é diferente. Gente, quantos enganos, quantos escândalos, né, a respeito desse assunto, quantas mentiras que o diabo foi contando ao longo desses 2000 anos de história da igreja, quantas opressões, né, a igreja foi sofrendo para parar com isso, porque isso muitas vezes é tido como loucura dos crentes, isso muitas vezes é tido como loucura daquele que fala, que isso não existe mais nos dias de hoje. Isso tudo são enganos que o diabo, fortalezas que o diabo foi criando na nossa mente, mesmo como cristãos, e faz com que a gente deixe de desfrutar de algo tão maravilhoso que o Espírito Santo tem deixado a nosso dispor, né? Nós podemos orar em outras línguas em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer tempo e quanto tempo quiser. Esse é o maior benefício para mim. Então, quanto mais tempo eu tenho da minha vida dedicada à oração em outras línguas, muito mais eu estou trazendo essa vontade de Deus para ela se cumprir na minha vida o mais depressa possível. Os planos de Deus vão se cumprindo de forma muito mais clara, de forma muito mais objetiva na minha vida. E esse é o maior desejo de Deus para mim e para você. Que essa vida de Deus, que esse plano, esse propósito, a história da sua vida escrita por Deus possa ser então trazida para você de forma poderosa através da intercessão do Espírito Santo por você. Então, quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos o propósito de Deus para nós, nós podemos usar essa ferramenta poderosa chamada oração em línguas e nós estaremos então orando a vontade de Deus para nós. Então, esse é o nosso capítulo 8. Eu espero que eu tenha sido clara na leitura, tenha sido clara na explicação. E se alguém ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários,
vocês possam, né, dar o chamado joinha aí, né, no vídeo, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e assim a gente possa ter esse ensino o mais espalhado possível através desse livro. Quem puder comprar o livro, inclusive, faça isso. Um livro maravilhoso para se ter na estante, para se ter de cabeceira, né? Para estar sempre ali lendo e meditando nesses ensinos e assim nós possamos nos fortalecer e nos edificar e orar a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, daqui a alguns dias a gente já vai gravar o próximo, que é o capítulo 9, se Deus quiser. A gente está caminhando aí para metade já do livro, né? São 16 capítulos, então hoje nós terminamos o 8. Se Deus quiser, daqui 2 ou 3 dias a gente já grava o próximo e assim a gente vai crescendo nesse conhecimento dessa ferramenta poderosa. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês aí, né? Quem está vendo hoje. E vamos seguir aí com o nosso propósito em nome de Jesus.